Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, porque o YouTube está boicotando os canais de esquerda, então é muito importante se inscrever no canal para a gente aumentar o alcance e conseguir levar a verdade para as pessoas, porque eu sei, você sabe que o Bolsonaro leva mentira para as pessoas, leva fake news. Então, para quebrar no meio, inscreva-se aqui. Vamos falar agora da vergonha do TSE ontem. Fica claríssimo que no dia 9, na ligação em que o Bolsonaro estava chorando com o Alexandre, teve algum acordo para que não cassasse a chapa do Bolsonaro, ou estão deixando o Bolsonaro na reserva para caso não emplaque a terceira via, o Bolsonaro seja ali o candidato de toda a grande mídia, da Lava Jato, enfim, todos aqueles que apertaram 17 em 2018 e que hoje se fingem de oposição, para que eles todos possam apertar 17 de novo, o número que seja para o Bolsonaro, tudo para tirar o PT. Por quê? Olha só, ontem a votação da cassação da chapa do Bolsonaro. O corregedor do TSE, corregedor, para quem não sabe, ele quem conduz a investigação. E aí, ele fez o voto dele. O voto dele durou quase 2 horas. Eu assisti o voto dele inteiro 2 vezes. Pois bem, o corregedor do TSE, o Luiz Salomão, ele começa a listar vários fatos que aconteceram desde antes da eleição de 2018. Ele disse que desde 2015 já existia uma organização do Bolsonaro visando a eleição de 2018, com disparo em massa de fake news, usando as redes sociais para atacar qualquer adversário do Jair Bolsonaro. E eu lembro aí, lembrança minha do Thiago, que em 2015, 2016, os principais alvos deles eram o João Willis e a Maria do Rosário, deputada. E aí, que aquilo vem desde 2015, e diz o corregedor Luiz Salomão que em 2017 aquilo se intensificou. Ele também diz que há elemento probatório, ou seja, há provas de que foram usados centenas de milhares de disparos em massas, ou talvez milhões, e que esses disparos foram realmente pagos por empresários. Diz o próprio corregedor, ou seja, teve fake news, teve disparo em massa, esses disparos em massa foram pagos por empresários. Só para que você tenha ideia, isso tudo aconteceu, quem diz isso não sou eu, Thiago, é o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Salomão. Ele também diz que foram usados realmente chips com nomes de pessoas idosas, ou seja, tiraram da base de dados do INSS nomes e CPFs de pessoas aposentadas, pessoas idosas, e criaram chips nos nomes dessas pessoas, e que esses chips foram utilizados para que os disparos em massa saíssem de números brasileiros. Para quem não sabe, quando você compra um chip, para você ativar o chip, você tem que colocar lá o seu nome, CPF, enfim, os seus dados. Tá, isso tudo foi utilizado por quê? Porque quando o disparo é feito de números brasileiros, a chance da pessoa abrir aquela mensagem que vem de um número desconhecido é muito maior do que quando vem um número com um DDD, um DDI diferente, né? Um número lá que você fala, de onde é esse número? Um negócio estranho, um número geralmente com mais números do que o número de telefone que você está acostumado a ver, as pessoas tendem a não abrir aquilo. Então, tudo isso foi comprovado de acordo com o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, eu vou até falar aqui, palavras dele, Em conclusão a esse tópico inicial de mérito, penso que as evidências saltam aos olhos quando analisadas as provas como um todo. O conjunto probatório não deixa margem para dúvidas. A campanha dos vencedores, ou seja, do Bolsonaro, assumiu caráter preponderantemente nos meios digitais, mediante utilização indevida de aplicativos para promover disparos em massa, em benefício de suas candidaturas com estrutura organizada, de sua candidatura com estrutura organizada. Quer dizer, teve o disparo em massa indevido, isso tudo foi, e ele falou, citou a prova, citou isso, citou aquilo, tá. Porém, segundo o TSE, isso não foi grave o suficiente e não dá para provar 5 pontos. 5 pontos não puderam ser provados de acordo com ele. Eu vou ler aqui quais são exatamente os 5 pontos que cita o corregedor do TSE. Primeiro, o teor das mensagens. Segundo, se o conteúdo repercutiu no eleitorado. Terceiro, o alcance do ilícito. Quarto, participação do candidato. E 5, se o ato foi financiado por empresas. Ele tinha acabado de dizer, veja bem, ele tinha acabado de mostrar nas provas que o alcance foi de centenas de milhares ou de milhões de mensagens de disparos em massa. Ele tinha acabado de dizer que foi provado que foi financiado por empresários. Ele tinha acabado de dizer que isso tinha realmente... isso tinha potencial para mudar o resultado da eleição e que era um esquema que ocorria desde muitos anos antes. Inclusive, ele citou como exemplo as páginas do Facebook do Tércio Arnaud, que trabalha hoje no Palácio do Planalto, que ele organizava junto com um rapaz chamado Matheus Diniz e um outro Matheus, que são os 3 que trabalham no Palácio do Planalto, e que a página de Facebook deles, que disseminava fake news, alcançava milhões, mais de 10 milhões de pessoas por mês. Ele tinha acabado de dizer, o Luiz Salomão, ele falou isso no voto dele, porém,
não dá para comprovar esses 5 fatos. Dá para comprovar, mas não dá. Aí ele fala que, olha, foi grave, a coisa foi ruim, dá para ver que teve, mas não foi tão grave. Então, não pode caçar a chapa, não pode tornar o Bolsonaro inelegível, que não faça nada, finge que não aconteceu isso. É engraçado, tem uma coisa para mim que fica claríssimo. Se o candidato julgado, em vez de ser Jair Bolsonaro, sem partido, fosse Jair Bolsonaro do PT, teria tido a chapa dele caçada. E não teria demorado 3 anos, teria acontecido muito antes. Se fosse qualquer outro nome, não fosse Jair Bolsonaro, fosse qualquer outro nome do PT, teria sido caçado. Mas como era Jair Bolsonaro, ou qualquer outro nome, não sendo do PT, não sendo de esquerda, sendo com um governo neoliberal, ou seja, não caiu o Pix do André Esteves, o dono do BTG Pactual não pagou para que eles fizessem a decisão para caçar, não caiu o Pix, então, não casse a chapa do Bolsonaro. É isso, é bem isso que aconteceu ontem. E ficou claro uma coisa, em 2017, a Câmara dos Deputados votou, e o Senado também aprovou, e depois foi sancionado, uma mudança nas eleições, na lei das eleições. Por quê? Porque até então tinha uma coisa que chamava financiamento privado de campanha, que todo mundo falava, até a grande mídia, olha, essa é a base de toda a corrupção no Brasil. Por quê? Porque empresas podiam pagar para candidatos a deputado, vereador, a qualquer coisa, para ajudar na campanha. Então tinha deputado ali que recebia 1, 2, 3 milhões de empresas. Quando esse deputado era eleito deputado, e o que ele fazia? Obviamente ele ia acabar ajudando aquela empresa, queira ou não, até porque na próxima eleição ele vai querer receber mais 1, 2, 3 milhões para ajudar na campanha dele. Ok, então aprovaram o fim do financiamento privado de campanha, ou seja, a partir daquele momento, qualquer campanha política só poderia ser financiada ou pelo próprio candidato, e mesmo assim tem um limite nisso, apesar do limite ser bem alto, ou por pessoas físicas. Que são pessoas físicas? Não empresas. Se você, cidadão, quiser apoiar a campanha do Lula, você pode ele colocar, e tem um limite, de acordo com a sua declaração do imposto de renda, de quanto você pode doar para a campanha do Lula, por exemplo, para a campanha de qualquer outro candidato. E aí, as campanhas começaram a ser mais baratas em 2018. Teve uma diferença muito grande nas campanhas de todos os partidos políticos. Por quê? Porque eles estavam acostumados a gastar milhões e milhões e milhões de reais. Aí eles não tinham mais isso. Porém, o Bolsonaro usou financiamento de campanha e o próprio ministro do TSE, Luiz Salomão, admitiu. Falou, tá comprovado que tem financiamento aqui de empresários nesses disparos de fake news que começaram em 2017, se intensificaram em outubro de 2018, tanto é que o WhatsApp, ele cita, o WhatsApp baniu centenas de milhares de contas do WhatsApp que eram usadas para esse fim e continuaram em 2019. Porém, não tem problema. Ou seja, olha a armadilha que fizeram com a esquerda. O candidato da direita pode usar financiamento privado de campanha. Empresários podem doar milhões para a campanha dele, porque foi provado que isso custou mais de 20 milhões de reais, esses disparos. Mas os da esquerda não pode. Ou você acha que se algum empresário doasse 20 milhões para a campanha do Haddad, ele não teria chapa caçada? Obviamente teria. Ou seja, olha a armadilha. A direita agora pode usar financiamento privado de campanha que fica impune. E pode espalhar fake news porque fica impune, porque se você não provar a gravidade ou o alcance disso, e veja bem, provar o alcance de uma publicação do WhatsApp é literalmente impossível. É impossível, você não sabe quantas pessoas viram. A partir do momento que você coloca uma coisa, joga uma coisa num grupo de WhatsApp, um grupo tem lá 200 pessoas. Primeiro, você não sabe se as outras 199 pessoas no grupo vão ver aquilo. Então você não pode falar que o alcance foi de 200 pessoas. Segundo, das pessoas que virem, você não sabe para quantos grupos essas pessoas vão compartilhar isso, e nem nesses grupos para quantas pessoas vão compartilhar. Ou seja, você joga uma coisa num grupo, pode ser visto por 10 pessoas ou pode ser visto por 10 milhões de pessoas. Não dá para saber, o próprio WhatsApp não sabe. Mas o TSE fala, não, como não dá para comprovar o alcance dessas publicações, então não pode caçar a chapa. Ou seja, o kit gay, a mamadeira de piroca, todas aquelas coisas que a gente escutou tanto em 2018, foram apenas surtos coletivos. Saiu da sua cabeça, saiu da minha cabeça. A gente não recebeu aquilo no WhatsApp não, viu? Foi apenas um surto coletivo de acordo com o ministro Luiz Salomão. Por quê? Porque o que ficou claro no Brasil, e aí eu percebi isso, que não adianta mais a gente cobrar de Arthur Lira impeachment, cobrar de Luiz Salomão, de Barroso, cassação de chapa, porque quem assina o cheque dá as ordens, e quem assina o cheque é o chefe deles, que é o dono do BTG Pactual e donos de outros bancos, são eles que dão as ordens. Então não adianta, Arthur Lira, queremos o impeachment. O chefe do Arthur Lira, com quem ele liga para
para se consultar quando acontece alguma coisa é o André Esteves. É ele, o André Esteves fala, ô Barroso, caça a chapa do Bolsonaro aí. Pô, o Barroso pauta para amanhã um novo julgamento de cassação, falou, anula isso aqui, esse julgamento não valeu, agora vamos caçar. 7-0 caçam a chapa. Se o André Esteves ligar, ô Lira, manda aí impeachment do Bolsonaro, eu quero o Mourão. Depois de amanhã o Bolsonaro cai. Você fala, também não quero o Mourão. Impeachment do Mourão aí. O Mourão cai depois de amanhã. É isso. E aí quando a gente fala de esquemas de corrupção, a gente fala, tem esquema, o Bolsolão, tem senador que ganhou 150 milhões. A fortuna do André Esteves, só de um banqueiro, é 69 bilhões de reais. Para você ter ideia, 150 milhões, que é o que ganha um deputado, senador muito corrupto e muito agraciado pela corrupção do governo Bolsonaro, no caso Marcos Rogério, 150, 220 milhões Omar Aziz para tirar um crime do Bolsonaro do relatório final da CPI, um crime, o relatório final foi um desastre para o Bolsonaro, mas tirou o crime principal que era o homicídio. Isso tudo, para um banqueiro como André Esteves, é menos do que 0,2% da fortuna dele, quer dizer, não chega a 1%. Mostra aqui o carro de som nosso em Serrinha, no Rio Grande do Norte. Essa semana a gente está no Rio Grande do Norte em várias cidades. Bolsonaro ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Plantão Brasil, aqui faz oposição a esse desgoverno. Todos os dias, seja membro do canal e apoie essas ações. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpado Bolsonaro. E a sua família é só comprando maçã. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Tem um trecho lá em Serrinha do Rio Grande do Norte, ainda tem cidade ainda, que eu mostro no próximo vídeo, que a gente está rodando em várias cidades agora essa semana, então cada vídeo eu mostro uma cidade diferente, depois eu mostro outros trechos de cada cidade. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa Pix, PicPay, deixa também as minhas outras redes sociais e vamos continuar indo para cima desses malditos que são cúmplices do assassinato de mais de 600 mil pessoas, todos eles, Terceira Via, TSS, todos cúmplices de assassinato, é isso que eles são. Aproveita, não se esquece de se inscrever no segundo canal, que é o canal Thiago dos Reis também. Falou!